todos, a todas, aos nossos alunos e convidados, com muita alegria que nós começamos hoje esse debate pelo Projeto ASA. Muitos de vocês já conhecem, mas sempre é bom lembrar o que é o projeto. O Projeto ASA, além da sala de aula, é uma iniciativa minha, professora Heloísa Portugal, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, de Três Lagoas, e da professora Daniele Mamed, da FADIR, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do campus de Campo Grande, ambos do curso de Direito. E esse projeto, como o nome já diz, além da sala de aula, a gente procura trazer conhecimentos para vocês que vão a mais e temas polêmicos, temas controversos, temas que nos deem asas, né? E hoje nós temos 3 pessoas maravilhosas aqui conosco, né? Já conhecia o professor Michel Canuto, passei a conhecer a professora Ronald e a professora Michele, e que vamos ter uma sensacional noite. O tema de hoje, a violência entre crianças e adolescentes, é um tema preocupante. Ele preocupa não só pela sua própria natureza, de ser uma violência, de tratar sobre a questão da violência, mas também que muitas vezes, como nós costumamos observar, a violência infantil entre as crianças e com as crianças, elas podem provocar danos para toda a sua vida, inclusive, entre aspas, matar aquele ser. Então, nós trouxemos hoje essas 3 pessoas maravilhosas para que a gente possa estudar, alinhar, ver o que nós temos que aprender e observar com esse tema. E já explico como será a nossa dinâmica. Como vocês observaram, será um debate, né? E vamos ter 20 minutos de cada convidado de hoje, iniciando pelo professor Michel Canuto. Professor Michel, ele é graduado em Direito, especialista, mestre e doutorando pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né? Que é um filho da UFMS. Esse é só o UFMS também, né? E depois de Michel, a Michele Spies, né? Perdão, eu treinei tanto o nome e errei. Né? Michele Spies, psicóloga e especialista em teoria e técnica psicanalista. Né? E na sequência, Ronald Henriques, que é especialista em Direito Público, mestre em Direito e doutorando em Direito pela PUC Minas. Ronald também é oficial da Polícia Militar de Minas Gerais, professor de graduação e pós-graduação nos cursos de formação da Polícia Militar de Minas. Então, com vocês, iniciando, o professor Michel, muito obrigado pela sua presença. A fala é sua. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, quero agradecer estar aqui nesse ambiente virtual composto pelos nobres amigos, a doutora Michele, o doutor Ronald, para tratar desse assunto que é fantástico e, ao mesmo tempo, é um assunto que ele está vivo no nosso dia a dia, no âmbito escolar, no âmbito das nossas casas. Em questões de internet também, nós não temos só a violência escolar contida dentro dos portões das escolas, mas também nós temos a violência escolar por intermédio da internet, que é o cyberbullying, que são outros tipos de violência que nós podemos classificar, e também nessa visão panorâmica, interdisciplinar, multidisciplinar, nós podemos fazer esse encontro aqui com um pesquisador do tema, com uma psicóloga e também com uma pessoa que é um docente e, ao mesmo tempo, é tenente da polícia. Então, esse diálogo, ele torna-se muito mais prazeroso por ter essa divisão entre os ramos. Inclusive, eu abro a minha fala aqui, trazendo um agradecimento também ao UFMS, porque eu também sou filho da UFMS, sou UFMS, com certeza, estou concluindo essa minha etapa tão nobre, tão prazerosa, que é um doutoramento pela UFMS. Já fui professor também da UFMS, tenho muita gratidão
por essa questão. Faço parte também da UFMS, do Laboratório de Inovação Tecnológica e Bioética, que é um laboratório presidido pelo professor Paulo Aidamos, mas, sem delongas, irei iniciar a minha explanação. A prática de bullying, ela tem sido um assunto muito corriqueiro no ambiente escolar. O ambiente escolar nós não podemos imaginar mais só dentro da escola. Estamos numa situação pandêmica. Estamos diante de uma pandemia. A pandemia ela tem esse aspecto de afastar as pessoas de todo tipo de ambiente escolar. Mas toda aquela questão vinculada à ameaça, todas as questões vinculadas ao assédio, à violência, elas permanecem. Nós não podemos deixar de lado um assunto tão memorável, um assunto de uma agenda tão importante, que ao mesmo tempo desponta em uma vertente multidisciplinar, educação, direito, saúde pública, todos esses pontos eles possuem interligação. Pois bem, a prática de bullying, então, ela tem sido trabalhada dentro da sala de aula em época não pandêmica, e também nós temos essa questão da prática do cyberbullying em épocas de pandemia. Sobretudo, diante de qualquer circunstância que os alunos passem por isso, nós estamos falando de um público, criança e adolescente, eles sofrem no seu dia a dia ameaça, agressão física, agressão verbal. Mas, Michel, qual que é o desenrolar dessa situação? O baixo rendimento escolar, a depressão. Em alguns casos mais graves, nós temos a ideação suicida. Mas, Michel, isso está muito distante, isso é teoria, não é. A minha pesquisa de doutoramento, selecionei algumas escolas do município de Campo Grande, e em uma delas eu encontrei uma situação muito viva. Uma semana antes da minha chegada, uma jovem de 14 anos de idade, ela cortou os punhos por questões de cor de pele, questões financeiras, que os colegas ficavam diariamente atrás daquela menina e falando: você não tem condição de estar aqui, você não se encaixa no nicho dessa escola. O que ela fez? Ela chegou em casa, sacou uma lâmina e cortou os 2 punhos. Diante dessa situação, aquele dia a minha pesquisa de doutoramento ela fez plenamente sentido social, porque nós precisamos, enquanto atuantes do direito, atuantes da psicologia, atuantes também da educação, inclusive da polícia, nós precisamos utilizar as nossas ferramentas. Mas conscientizar a pessoa não é uma ferramenta. Engano. A conscientização, o diálogo, a mediação, ele precisa ser exercitado o tempo todo. Uma pessoa que passa por uma situação dessa, que até pouco tempo nós pensávamos bullying, cyberbullying, outras situações não são suscetíveis de preocupação social. Pelo amor de Deus, nós temos questões de suicídio, nós temos questões também de homicídio, quando aquela vítima ela já não aguenta mais sofrer tanta perseguição que ela se vira contra o agressor e comete um homicídio. Pois bem, então trata-se de uma violência contra a criança e adolescente que vem se tornando cada vez mais comum no ambiente escolar. Diante de tantos prejuízos, de tantas consequências negativas, o bullying necessita ser identificado e combatido de uma forma eficaz. Mas, Michel, quando nós estamos em um ambiente escolar, nós não temos o papel de uma pessoa para fazer toda essa identificação. Nós não temos uma pessoa para fazer esse monitoramento. Como podemos agir mediante de uma situação dessa? De fato, o papel da escola, ele é ensinar. O papel da escola é acolher as pessoas para um recinto de conhecimento. O papel da escola não é identificar, administrar e outras situações, mas nós já estamos em 2021 e precisamos alavancar todas essas questões e trabalhar de uma gestão de portas abertas, onde a doutora Michele pode adentrar o ambiente escolar, pode ajudar, onde o Ronald também pode ajudar com a sua experiência na parte policial, na sua parte penal,
onde a Heloísa, como professora de uma instituição pública de ensino superior, ela pode ter voz ativa e pode muito bem motivar uma pessoa a não cometer nada dessa situação, que, não, ao meu ver, é trágico. Então, nós temos, sim, ferramentas cabíveis, nós temos, sim, situações que nós possamos, no dia a dia, implementar nas escolas. Dessa forma, a violência escolar, ela sempre deve ser estudada em diversas vertentes. Mas 3 delas merecem principal destaque aqui: educação, psicologia e direito. Desse modo, tratar a violência como algo no campo só da educação, ela vai requerer um posicionamento maior do gestor, do professor, que já está ali na sua lida do dia a dia, buscando transmitir um conhecimento de qualidade e buscando também combater todas as questões adversativas do dia a dia, ainda ter que fazer toda essa parte. Aí eu pergunto para todos que estão assistindo, um professor de ensino médio e fundamental, ele possui aptidão técnica, jurídica e também da psicanálise para atuar em situações desse patamar, desse porte? A resposta de plano é não. A resposta plenamente é não. Nós temos uma gestão intraescolar dentro das escolas que ela vai sempre tentar sensibilizar diretor, coordenador, professor, e, logicamente, a família tem um papel nisso tudo, mas não podemos calar no novo modelo familiar que está se instaurando aí no mercado e no dia de hoje, que é aquele que a mãe sai para trabalhar, o pai também sai para trabalhar, e muitas vezes quem fica em período quase integral com o filho é uma babá. Aí eu pergunto a vocês, a responsabilidade de uma educação, a responsabilidade de uma estrutura psicológica bem construída, de quem é? Pois bem, nós temos também, dentro do estudo da mediação e do bullying escolar, da violência escolar, as questões da psicopatia. Tem muitas pessoas que são psicopatas e fazem esses atos de frieza, cometem esses atos de maldade, justamente porque está na personalidade dele. Então, nós não podemos tentar mesclar ou até mesmo colocar de uma forma geral um mecanismo simples e eficaz para todas as situações. A título de exemplo, a mediação de conflito escolar. A mediação de conflitos, ela é um instituto do nosso Código de Processo Civil de 2015, pois ela não está incutida ainda no ambiente escolar. A minha pesquisa de doutorado me mostrou isso. De todas as escolas que eu tive o acesso, nenhuma escola utiliza os mecanismos fora dos seus portões. Infelizmente, tudo que acontece ali dentro surge com uma sobrecarga, tanto para professores, como para coordenadores, também para diretores. Para tanto, o Instituto da Mediação de Conflito, como acabei de mencionar, ela é uma das alternativas na pacificação e solução de conflito, por meio de sessões de mediação intermediadas por um adulto, colocam-se a vítima e o agressor para ter um diálogo, a fim de resolver o conflito. Quando a vítima se sente empoderada e com condições também de dialogar, porque, percebam, nós estamos falando de uma fragilização daquela pessoa que sofreu as ameaças. Eu fui vítima de bullying também. A minha adolescência e infância basicamente toda. Não tenho vergonha de dizer. Fui filho de leiteiro. Então, a chacota, todo momento na escola era justamente isso. O leiteirinho, o leiteiro, o pobretão. Então, a todo momento, mas isso não prejudica porque você tem que saber administrar. Hoje consigo. Com 7, 8 anos, 9 em diante, você não tem essa capacidade. Talvez, hoje, se você escuta uma crítica ou até mesmo algo que você não consiga administrar, você pega o telefone e liga para a Michele. Doutora Michele, está acontecendo tal coisa, me ajuda. Mas e uma criança ou um adolescente que não tem essa possibilidade? E tampouco que faz o uso dos seus pais na sua casa, que não tem um diálogo aberto. Como que fica uma situação dessa? Como que fica uma situação desse porte? Então, nós não podemos simplesmente calar e também não podemos simplesmente pegar toda a questão da educação,
toda a questão da gestão escolar e deixar isso plenamente com portões fechados. Nós precisamos, enquanto profissionais, bater na porta da escola, período pós-pandêmico, vai chegar. Então, nós precisamos utilizar esse tipo de ferramenta, esse tipo de mecanismo. Nós não podemos deixar a situação como está. Será que quantas pessoas a mais, como essa vítima de 14 anos que narrei aqui para vocês, precisam acontecer? Quantas ideações suicidas necessitam acontecer? Quantos diálogos nós precisamos ter falando, nossa, a pessoa cortou os punhos, ela não está mais entre nós. Será que precisamos ter esse tipo de contato? Será que precisamos, justamente com tanta formação boa que nós temos, tanta acessibilidade, os meios, inclusive hoje de internet, inclusive os meios interdisciplinares e multidisciplinares, a Faculdade de Medicina mesmo da UFMS possui um programa interdisciplinar, onde a porta está aberta para todos, cursar um curso de mestrado, de doutorado, um psicólogo querendo trabalhar a violência, um juiz querendo trabalhar a violência, e por aí vai. Então, nós precisamos, de uma forma muito nítida, de uma forma muito responsável, não trabalhar mais de braços cruzados, mas precisamos estender as mãos uns aos outros para fortalecer esse mecanismo e também evitar para que não ocorra, ou pelo menos minimizar essas situações que são do dia a dia. Mas, Michel, quando você fala de toda essa questão de violência, a escola, nenhuma escola que você conversou, entrou em contato, ela possui esse arcabouço de profissionais? A resposta, infelizmente, é não. Eu não posso mencionar o nome das escolas aqui, mas elas não tinham preparo para tal situação. Inclusive, essa situação narrada, a diretora da escola falou, se você chegasse uma semana antes, você iria evitar o pior. Se você chegasse 7 dias antes, você iria evitar o pior. Isso é de uma comoção muito grande. E além de toda a situação que nós estamos dialogando aqui, nesse encontro multidisciplinar, é a questão também da violência por meio da internet. O cyberbullying ele continua ativo. Se você posta uma foto hoje e aquela foto não agrada as pessoas, elas começam com ataques. Nessa vertente que nós começamos hoje, é a favor de vacina, não é a favor de vacina, todas as questões vinculadas à pandemia, as pessoas começam a se agredir de uma forma muito grave, e disso começa uma perseguição por meio de perfil. Isso é ou não é uma violência? Quando nós tratamos também aula virtual, será que todas as famílias possuem acesso a uma internet? Será que todas as famílias possuem aquilo que a escola poderia ceder para a sociedade? A resposta também é negativa. Então, todo esse cenário hoje, nós percebemos que ele tem essa indução também, tem essa indução pela ausência da gestão, ausência de ferramentas, e nós precisamos automaticamente juntarmos e também termos essa situação mãos dadas. Nós não podemos. Eu utilizo aqui o projeto Asas hoje justamente para isso também, conscientizar a sociedade. Mas, Michel, eu sou um aluno, eu sou um discente ainda do curso de Direito. Não importa, busque grupos de pesquisa ou grupos de apoio que realizem essa atividade também dentro de uma instituição. Busque, por meio de outras instituições, pessoas que possam fazer o bem, pessoas que estão dispostas a atuar dessa forma. Eu tenho uma função dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, que é coordenador pedagógico. Então, toda a parte de cartilha, de livros, tudo isso também passa na minha mão. Então, nós precisamos unir forças. Eu peço de uma muito gentil, polícia, nos ajude. Pessoal, as pessoas, os profissionais da psicologia, nos deem as mãos. Professores, discentes, nós precisamos combater a violência. Nós precisamos fazer desse embate algo real. Muito obrigado. Professora Michele, suas considerações.
Bom, boa noite. Eu quero agradecer o convite. Quero dizer que sinto assim extremamente honrada em poder falar com vocês um pouquinho sobre como que são, o que a gente vê, os aspectos psicológicos dessa violência. Bom, o ser humano a gente sabe que ele está em constante desenvolvimento, e isso é importante. Quando a professora Heloísa trouxe, né, que os danos eles duram a vida toda, sim, realmente, os danos dessa violência, ela dura a vida inteira. Mas como nós estamos em constante desenvolvimento, nós podemos aprender a lidar com eles. Como é o exemplo que o Michel trouxe, de que hoje, após ter sofrido bullying, ele aprendeu a lidar com esse sentimento, né? Com tudo que ele viveu quando ele sofreu o bullying. Então, sobre o bullying, a gente tem que, concordo com o Michel, é algo que a gente tem que pensar como professor, né? A gente tem que pensar futuramente, para depois da pandemia, pós-pandêmico, e ele é um problema, sim, mundial. Então, nós temos que deixar claro que se trata de um problema mundial. Ele acontece em todas as escolas, ele está presente em todas as escolas. E o que é mais grave do bullying é que ele acontece numa fase onde a gente está em construção, né? Nós somos ainda muito indefesos, nós somos crianças, nós somos adolescentes, nós estamos ainda construindo quem nós seremos eticamente, nossos valores, nós estamos em plena construção. E além de sermos assim, seres em construção, nós também não podemos separar, não dá para separar a parte biológica, não dá para separar a parte psicológica, nos afeta como um todo, nos afeta na nossa parte física, nos afeta na nossa parte emocional, nos afeta na nossa relação com o outro. O que a gente tem que deixar bem claro, que como nós somos seres em desenvolvimento, todos nós queremos fazer parte, uma coisa que nós queremos é pertencer, nós queremos pertencer a alguma coisa. Então, quando a gente foi pensar sobre esse tema, quando eu fui ver um pouco mais sobre ele e estudar um pouco mais sobre ele, não que eu não tenha sido vítima de bullying, porque eu acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, acho que já tivemos esse papel de ter sido vítima e talvez também agressores. Mas o que a gente tem que constatar é que nesse processo, nesse mecanismo, nesse meio de atuação, nesse tipo de violência, né, que é o bullying, a gente tem que ter claro que existem 3 tipos. Existem os espectadores, existem as vítimas e existem os agressores. Cada um deles vai sofrer, vai ver e vai enxergar de uma forma diferente o que acontece. Então, nós temos que ter isso bem claro. Quando é bullying? Gente, quando que é? O bullying nada mais é do que as pessoas às vezes querem falar que se trata de uma brincadeira. Não, não é uma brincadeira, porque brincadeira, fica bem claro, brincadeira é quando todos curtem, quando todos se divertem, e não se trata, o bullying não é isso. O bullying é algo que machuca o outro, que causa sofrimento no outro, ele é intencional e ele é repetitivo. Então, ele não acontece só uma única vez. Não é assim, uma vez me chamaram de magricela, uma vez me chamaram de, vou usar o exemplo do Michel, que ele já colocou, de filho do leiteiro. Não, aquilo é recorrente. E eu sei que aquilo causa sofrimento naquele outro, naquele meu colega. Eu sei que aquilo causa, e às vezes eu tenho prazer com aquilo. Então, isso é o que a gente tem que ter claro enquanto bullying. Para ser diagnosticado bullying, né? Para ser tratado como bullying, precisa ser intencional e precisa ser repetitivo. E uma das pessoas não está curtindo, nem que seja o que está sofrendo ali, ele não está curtindo a brincadeira. Então, se é brincadeira, uma brincadeira natural, todo mundo se diverte. Por isso a importância da gente trabalhar esse tema. Porque quando se torna isso, quando se torna repetitivo, quando se torna intencional, então quer dizer consciente, eu sei que aquilo está magoando, eu começo a ferir e eu começo a ter prazer naquele sofrimento. Desde que o mundo é mundo, gente, desde que o mundo é mundo, o que está em jogo são as relações de poder. Então, o aluno agressor, a criança ou adolescente agressora, no papel de agressora, ela faz o quê? Ela está querendo poder.
ela está querendo se estabelecer sobre o outro. Então, a importância desse tema, concordo com o Michel, ela precisa ser trabalhada porque nós precisamos fazer com que isso cesse, sim. Quais são os tipos de violência, então? O Michel citou alguns ali, e eu queria... São tantos que eu preciso ler para vocês alguns. Então, o bullying são atos de violência intencional repetitivo, tá? Acontecem no âmbito da escola, mas se estendem, como nós já vimos, para outras partes, como, por exemplo, o cyberbullying. Que tipos de violência são esses que os agressores fazem? Então, vamos por aí. São violências verbais, violências físicas, violências psicológicas, violências morais, violências até sexual, às vezes. Como que é isso, Michele? Como que o praticante do bullying, o agressor, faz com a outra criança? Quais são essas violências? Então, eles insultam, eles ofendem, eles xingam, eles fazem gozações, eles colocam apelidos pejorativos, eles fazem piadinhas ofensivas, eles mandam bilhetinhos, eles batem, eles chutam, eles empurram. Gente, eu não estou falando de uma única vez. Eu estou falando de pegar uma criança e fazer aquilo com ela rotineiramente todos os dias. Todos os dias. Quais são os sintomas? Tá, vamos continuar, não. Aterrorizar, chantagear, ameaçar, fazer fofoca, abusar sexualmente, violentar, assediar. Quando isso acontece nesse âmbito escolar e quando isso acontece na infância, ali na parte da infância e da adolescência, na parte em que eles estão em construção ainda, que são, a gente vai denominar nomear como bullying, na fase adulta isso vai ganhar um outro nome, às vezes, esses agressores vão se tornar outras pessoas, na verdade, quer dizer, vão ganhar outros nomes, né, vão ser os assediadores morais. Então, se a gente não trabalhar isso aqui, isso vai evoluir de uma forma que vai para a vida adulta. Tá, quais são os sintomas que as crianças, vamos falar quando ela chega no consultório, como que aparece pra gente, como que isso vem pra gente no consultório, ou como que a gente pode observar no dia a dia, professores, diretores, coordenadores, zeladores, as pessoas que estão ali ao meio, em volta dessa criança, elas podem observar isso, que essa criança está sendo vítima de bullying. A gente vai observar que essa criança começa a ficar mais isolada. A gente vai observar que essa criança começa a ficar mais quieta. Quais são os sintomas que chegam no consultório? A mãe chega no consultório, às vezes, reclamando, ou a queixa, né? Na verdade, a queixa que chega dessa criança. Que ela que já levou no hospital, já levou no posto de saúde, já levou em vários lugares e não tem nada físico, não tem nenhum problema físico que esteja causando essas dores de cabeça, insônia, tristeza, apatia, perda de apetite, medos, eneurese, né, que é fazer xixi na cama com frequência, suor frio, diarreia, nós vamos ter N sintomas que vêm junto com essa criança, que nós podemos estar atentos. A escolha dessas crianças pelo agressor também é muito importante a gente falar sobre isso, porque como que eles escolhem essas vítimas? Normalmente elas são crianças mais frágeis, são crianças mais tímidas, são crianças mais indefesas, e elas fogem ao padrão do grupo. Então, é assim que eles escolhem, elas fogem do padrão. Ou ela usa óculos, ou ela é gordinha, ou ela tem sardas, ou ela... Tem N motivos que vai fugir ao padrão do grupo. Não é uma escolha casual. Eles não vão de encontro com o mais forte, eles vão de encontro com o mais fraco. Então, as características são isso, são coisas que as tornam vulneráveis. Seja pela posição social que elas ocupam, seja pela cor da pele delas, sejam por características físicas, ou seja, pela orientação sexual. Então, ele está presente e ele fere. É algo que a gente precisa tomar
muito cuidado. Por quê? Porque isso vai trazer, não só na infância, esses problemas, como disse muito bem a Heloísa, eles vão perdurar, eles vão para a vida toda. E nós vamos ter adultos que às vezes vão desenvolver fobias, como fobia social, fobia escolar mesmo. São adultos que vão sofrer de depressão, adultos que vão, as meninas que para se encaixar às vezes naquele padrão de beleza que é da maioria, né, é magra, bonita, cabelo nanã, elas vão desenvolver às vezes anorexia, bulimia, né, para parar com esse bullying que elas estão sofrendo por serem gordinhas. Que mais que pode acontecer que vai chegar no consultório? Então, elas vão desenvolvendo coisas que vão chegar no consultório, que vão chegar lá na saúde. Então, o bullying, ele não é só uma questão escolar, ele é uma questão social, porque vai levar para a vida inteira, porque vai afetar a vida profissional, porque vai afetar os relacionamentos dessa criança com os seus relacionamentos amorosos, com seus pais, ele vai afetar também a questão de saúde, e ele vai afetar a questão emocional, então a gente vai ter N motivos. O bullying é, sim, uma questão de saúde, uma questão social, e ele está presente em todos os lugares. O que mais a gente vai ter aqui? Bom, normalmente as vítimas costumam ser crianças e adolescentes com pouca habilidade de socialização, eles são mais tímidos, eles são inseguros, eles são passivos, eles são submissos, eles são reservados, né? E eles fogem ao padrão do grupo, igual a gente conversou. No recreio, eles costumam ficar mais tímidos, eles costumam ficar mais retraídos e perto de pessoas adultas, como eu já falei. Eu coloquei aqui um slidezinho para eu ir acompanhando. Então, a gente precisa estar observando isso também, né? Por isso, a importância dessa questão multidisciplinar, a importância de nós estarmos todos atentos aos sintomas que vão apresentando. Todo mundo precisa ter conhecimento da psicologia? Não. Todo mundo precisa ter conhecimento do direito? Não. Né? O mínimo que tiver já é importante, mas nós precisamos estar atento e olhando para essa criança. Todo mundo pode observar. O zelador pode, nossa, mas aquele fulaninho, ele está sempre excluído, ele nunca está brincando, ele está sempre sozinho, ele está sempre quietinho, ele nunca participa da aula, ele nunca... E aí a gente vai observando. Em casa, né, começa a ficar retraído, começa a ficar triste, começa a ficar deprimido, começa a ter sintomas principalmente que acontecem antes de ir para a escola, dores de cabeça, enjoos, náuseas, calafrios, vômito, baixo rendimento escolar, dificuldade na aprendizagem, tudo isso são indícios, são sinais de que essa criança vem sofrendo de bullying. E a longo prazo, isso vai evoluir para quê? Para as fobias. Para os transtornos, para transtornos psicológicos de vários tipos, desde transtornos de pânico, de ansiedade, de depressão, até o que o Michel colocou dessa aluna que chegou a pensar em suicídio, né? Em tirar a própria vida, porque a dor é tamanha de não se encaixar em lugar nenhum e de vir o tempo todo sentindo, sofrendo, que ela não consegue lidar mais com isso, então é melhor acabar com isso por aqui. Então, precisamos, sim, estar mais atentos às nossas crianças e aos nossos adolescentes. Nós precisamos prestar atenção nessas brincadeiras de mau gosto, nessas questões que são hostis, nas crianças que insultam, que difamam, que ameaçam as outras. A gente precisa estar atento, porque como estamos em constante desenvolvimento, é possível, sim, trabalhar isso. É possível, sim, trabalhar isso junto àquela criança e junto àquele adolescente. É possível e deve ser trabalhado, tanto com os agressores, como com as vítimas. Nós precisamos trabalhar com eles. Como, gente? Como que a gente vai trabalhar com eles? Deixa eu tomar uma água aqui. Nós temos que trabalhar com eles no sentido de que se torne belo o que hoje não é, né? Porque nós vivemos hoje num individualismo tamanho,
nós sempre estamos pensando no nosso próprio prazer, né, no nosso próprio, em como, o que me faz feliz, o que me deixa feliz, e nós precisamos mostrar ou levar as crianças e os adolescentes a entender o quê? Que a solidariedade, ela é bela, ela é bonita. Tratar o outro com respeito, olhar e se colocar no lugar do outro, é belo e é bonito. É bonito, nós temos que fazer isso, estimular as nossas crianças a ver que ser altruísta é lindo, é bonito. E esse é o nosso papel enquanto educador, é o nosso papel enquanto pais, é o nosso papel enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional, esse é o nosso papel. Nós ajudarmos a formar seres humanos melhores. Esse é o nosso papel. Então, nós precisamos estar atentos a isso. Deixar de ver, de ser mais individualista, de olhar só para eles, para o prazer deles, e olhar também para o prazer do outro. Então, isso é muito importante. Bom, eu acho que a gente poderia conversar sobre isso várias vezes, a gente poderia falar só sobre os agressores, só sobre as vítimas, só sobre a sintomatologia, mas no final, o que eu queria deixar para vocês era realmente isso, que nós somos criaturas diferentes, nós temos personalidades diferentes e nós precisamos aprender a respeitar as diferenças e ensinar nossas crianças desde pequenas a isso, a respeitar as diferenças, a respeitar o outro, a tratar o outro com respeito, se colocando no lugar do outro, sendo mais solidário. É muito importante que a gente venha trabalhar isso. Então, para fechar, o que seria o bullying? O bullying é todo ato de violência psicológica, física, praticadas dentro do âmbito escolar, que intencional e repetida. Isso é o bullying. E ele traz consequências tanto para a vítima quanto para os agressores. Ok? Muito obrigada, Ronald. Vamos lá, né? Então, boa noite a todos. É até complicado falar depois do Dr. Michel e da doutora Michele, que foram brilhantes aí no que foram falados e até me trouxe muita curiosidade e muito aprendizado. Então, primeiramente, eu gostaria de dar boa noite ao Dr. Michel pelo convite, né? Um amigo aí de academia, né? Conversamos muito sobre várias coisas aí, um parceiro, realmente, agradeço bastante. É muito importante para mim, como policial e como doutorando aí, estar junto. Doutora Michele também, brilhantes palavras, acabou que é um pouco do que eu ia falar no âmbito policial, no dia a dia, e que você já começou a falar no âmbito psicológico, que eu teria dificuldade de falar devido, né, à minha formação acadêmica. E a doutora Heloísa também, em nome da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, esse convite que nós temos. Então, estamos aí um pouco distantes, estou em Minas Gerais, mas estamos próximos, graças à tecnologia aqui, que, por um lado, é utilizado para o bem, no nosso caso aqui, no ensino, na educação, mas também pode ser utilizado para o lado ruim, o lado, digamos aí, até criminal, que é a parte que nós vamos comentar aqui, que, infelizmente, dificulta até parte de investigação policial dentro do nosso dia a dia, né? Esse cyberbullying aí seria um dos temas, realmente, você teria colocado aqui, foi até interessante que a gente não combinou nada e acabou saindo os três falando a mesma linguagem, devido a essa tecnologia que é muito importante para a gente. Então, tudo na vida pode ser utilizado de uma forma positiva ou negativa, basta as pessoas utilizarem desta forma. Então, a cultura, isso vai modificando muito, né? Então, antes de mais nada, acaba que eu faço pesquisas ligadas à área da educação também, claro, a educação na parte policial, e no dia a dia nós temos vários projetos aqui na Polícia Militar de Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, que tem como um dos vanguardistas aí de polícia no Brasil inteiro. Então, nós exportamos várias doutrinas e, por exemplo, né, o que eu vou comentar rapidamente com você sobre o ProERD, que vem dos Estados Unidos, pelo DARE, lógico, mas foi trazido aqui desde 1997 para o Brasil, no Rio de Janeiro, depois em Minas Gerais, em média de 99, e vem trazendo bons resultados quando a gente fala de prevenção ao uso de drogas dentro das escolas, que isso repercute na vida, né,
educacional, na vida psicológica daquela pessoa ali. Então, às vezes, a pessoa ela vai se enveredar no âmbito das drogas devido a esse cyberbullying, esse bullying que nós temos aí no nosso dia a dia. Então, é até difícil uma situação disso para a Polícia Militar. Nós, quando atendemos a ocorrência, eu fiz um estudo estatístico durante essa semana aqui para essa palestra, principalmente em Minas Gerais, no Brasil como um todo, e a gente vê que o maior âmbito realmente de violências que ocorrem, aí a doutora Michele falou muito bem os tipos de violência que nós temos, equiparando um pouco a violência doméstica contra a mulher, quando a gente fala dos 5 tipos de violências na Lei Maria da Penha, acontece também no âmbito educacional, no âmbito da criança. E lembre-se que a violência, ela não está somente intramuros na escola. Então, às vezes, se preocupar, eu sou um professor, eu sou um diretor, ou algo assim, aconteceu dentro da escola, a responsabilidade é minha. Saiu da escola, está na rua, não é responsabilidade minha, é da segurança pública, de outras situações. Sabemos que não. Então, o que acontece no âmbito familiar, doméstico ali daquela criança, daquele adolescente, tem repercussão na escola, e vice-versa. Por isso que os pais são tão importantes nessa concepção de educação propriamente dito. Então, quando a gente fala, e o doutor Michel falou muito bem no começo, esse problema interdisciplinar, multidisciplinar, que envolve vários atores, essa é a maior importância. Mas, às vezes, a gente é um pouco egoísta. Eu sou o professor, eu só tenho a missão de ensinar. Eu sou o policial, eu tenho a missão de proteger, garantir a ordem pública. Só que a gente não interage, a gente não conversa. Isso que é um dos maiores prejuízos que nós temos dentro do âmbito escolar. Então, nós, digamos assim, historicamente, a polícia, claro, falando de 1964 para cá, né, para a gente não contar muita história, por exemplo, da Polícia Militar, que são 246 anos, nós temos uma polícia muito aquartelada dentro dos quartéis que servia ali para a lei de garantia da ordem pública. Contudo, com a redemocratização do Brasil, em 1985 em diante, principalmente, nós temos as polícias saindo dos quartéis e indo para as ruas, e vendo que os problemas sociais vão muito além de prender, muito além de fazer um policiamento Cosme e Damião, que é aquele policiamento a pé. Não, nós temos que estar dentro das instituições públicas e privadas para auxiliar na prevenção da violência. Então, se eu tenho uma criança, um adolescente, que sofre qualquer tipo de violência no interior daquela escola, e eu tomo a providência apenas de fazer um registro, uma ocorrência, e investigar, ou fazer uma investigação policial naquilo ali, eu não estou atacando a causa do problema. Então, eu estou atacando somente a consequência, e não vai adiantar nada. A gente vai fazer aquele enxugamento de gelo ali, e vai chegar a um nível que não vai ser aceitável. Aí a pessoa vai enveredar para o crime, ou vai enveredar também para o autoextermínio, né, que é um dos temas muito trabalhados também dentro da Polícia Militar, porque o suicídio envolvendo militares é uma das maiores categorias que envolve, devido à pressão psicológica como um todo, e às vezes isso vem lá da infância mesmo, né, quando a gente vai entender essa complexidade. Então, o autoextermínio é tão complexo quanto o problema de educação no Brasil, e assim como o problema de segurança pública. Não existe uma fórmula de bolo para a segurança pública no mundo inteiro ou no Brasil inteiro. Isso ali são algumas concepções. Certo é que a Polícia Militar hoje tem que estar dentro das escolas. Como exemplo que a gente tem aqui, desde 99, 2000 mais ou menos, o 22º Batalhão aqui de Minas Gerais criou um projeto Anjos da Escola, que era um projeto, o mesmo projeto Anjos da Guarda também, que tínhamos no interior de Minas Gerais, que nada mais é do que um patrulheiro, um militar, com uma viatura específica, com um treinamento específico, vai para dentro das escolas para conversar com diretores, professores, pais e alunos e explicar como funciona a segurança pública e tentar identificar esses problemas. Olha, por que a criança tal está com evasão escolar? Por que a criança tal está com a diminuição ali na qualidade das suas notas? Isso tem repercussão na segurança pública ou não? Às vezes a gente identificava que o problema era dentro de casa, ou às vezes algum problema médico, pode até acontecer também, mas a gente tentava fazer isso aí. E a gente vai trazendo, hoje é chamado de patrulhamento escolar, que é uma política institucional da Polícia Militar em qualquer batalhão. Então, temos aí geralmente uma patrulha escolar, trabalha de segunda a sexta, atuando nas escolas, aí fazendo palestras, fazendo várias situações envolvendo a extensão e a pesquisa dentro da escola para as crianças e adolescentes. Então, é importante demais essa presença. Claro, existe uma resistência muito grande da tropa por causa disso, porque é um serviço eminentemente preventivo, e não é aquele sonho do policial militar. Todo mundo entra na polícia achando que vai ser do BOP, colocar um fuzil na mão e vai entrar na favela. Só que não é só isso, a polícia. A polícia tem a parte preventiva, que é até, às vezes, mais importante do que isso. E nós preocupamos muito com a situação das drogas também. Então, sabemos aí que as pessoas que têm algum tipo de distúrbio, podem buscar aí as drogas lícitas
né? A doutora Michele sabe muito bem disso, que às vezes pode ser medicado de forma lícita. Mas, às vezes, as pessoas procuram as drogas ilícitas também. Um grande problema, que isso vai gerar problema e demanda na segurança pública e também vai gerar demandas e problemas para aquelas pessoas do dia a dia. Então, uma pessoa que sofreu violência física, moral, sexual e se envolve com as drogas para tentar fugir daquele mundo, acaba sendo um caminho sem volta. Então, a gente tem que pensar muito nisso, em segurança pública, também de uma forma lato, de uma forma multidisciplinar. Então, não é só pensar no meu dia a dia, na prisão, na apreensão ali, não. A prevenção para a gente é mais importante ainda. Então, ingressar nas escolas para a gente é muito importante. E o ProERD vem justamente por isso. O ProERD é um programa que foi feito nos Estados Unidos, claro, em um de certos condados, que buscava evitar que as drogas entrassem nas escolas. Então, sejam para o tráfico de drogas ou para o uso e consumo efetivamente. E isso vem trazendo na polícia. Eu mesmo fiz um estudo no meu CFO em 2015, 2016, sobre a efetividade e eficácia do ProERD, do Programa de Educacional e Resistência às Drogas, em Minas Gerais. Vários capitães, majores fizeram trabalhos das suas cidades e eu compilei esses trabalhos verificando se houve ou não a melhora. E por incrível que pareça, houve. Né? Eu tinha um pouco de receio, falei assim, mas qual que seria a nossa comprovação científica disso? Claro, dados estatísticos, várias pessoas ali que estavam realmente sofrendo um tipo de violência nas escolas foram ali percebidas por aquele policial militar e foram auxiliadas, e hoje são até mesmo policiais militares, são pessoas aí que conseguiram ultrapassar essa barreira dessa violência física e moral, e hoje são pessoas ali tidas com muito sucesso. Então, quando a gente fala que, mas isso hoje aumentou o número dentro da polícia militar, houve um aumento de número de violência dentro das escolas, senhores, eu faço esse pensamento quando a gente fala também de violência doméstica. Houve um aumento da violência doméstica pós-2006, com a criação da nossa Lei Maria da Penha? Na prática, não houve. Na verdade, as mulheres tomaram mais coragem de dizer que estão sofrendo violência, e claro que uma visão cultural também, né? A gente sabe que, inegavelmente, o mundo ele é muito machista em diversas situações, e essa tida superioridade do homem para com a mulher veio aí até 2002, com a edição do nosso Código Civil, que vários e vários institutos ali eram extremamente prejudiciais para as mulheres quanto com os homens. Das crianças, da mesma coisa. Então, às vezes, hoje, com esse acesso à tecnologia, essas discussões mais ocorridas dentro das escolas, essa abertura para os alunos, eles vão procurar mais a polícia, mais os psicólogos, para falar dessa violência. Então, a violência sempre existiu, ela sempre vai existir, só que nós temos que tentar diminuir ao máximo isso aí. Então, quando a gente fala, principalmente de criança e adolescente, nós estamos falando dentro da área dos direitos humanos de grupos vulneráveis, seja vulnerabilidade física, vulnerabilidade intelectual, social, econômica, dentre outros. E uma parte que a doutora Michele falou que é muito importante, que nós vivemos em relação de poderes. É isso justamente que o direito penal nos traz. Então, direito penal nada mais é do que são políticas públicas criminais, no qual nós temos relações de poderes e nós tentamos diminuir essa relação de poderes. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o Estado ele tem o poder nas suas mãos, ele é autoritário, autocrático. Um poder não pode ter todo o seu poderio na sua mão. Não podemos ter um moderador. Nós temos que separar isso aí. Então, é a mesma coisa também quando a gente fala dessa questão da violência como um todo. Se uma pessoa ela tem a força física, a força intelectual, a força econômica dentro daquela escola, ela tende a maltratar as demais pessoas. Aí vem aquela situação das crianças mais retraídas, as crianças ali que têm um maior certo problema ali. Então, nas pesquisas que eu fiz também nas estatísticas, é interessante que a maior parte, ou digamos aí, mais que 60% das violências ocorrem contra as meninas, ou seja, as crianças e adolescentes do sexo feminino, justamente por questões contemporâneas mesmo, questões aí de cultura e subcultura. Às vezes a gente aprende que o homem pode agredir a mulher e tudo mais, tal. E falo isso numa sociedade brasileira como um todo, né? Então a gente tem que falar da sociedade de classe média, alta, e tudo isso aí. Então, às vezes, a criança vê em casa o pai agredindo a mãe, ele acha que ele pode chegar na escola e agredir a coleguinha. Isso acontece às vezes. Falo isso porque eu tenho uma filha de 2 meses aí, a gente fica nessa preocupação, claro. Então, a forma que ele é tratado em casa pode trazer isso. Então, a criança é quase que um pote vazio. Ela vai trazendo ali contigo as suas acepções. Então, é social, questão familiar e tudo mais. Então, por isso que a gente tem que realmente tirar a criança de qualquer meio que ela possa efetivamente ser ali viciada. Então,
Claro que, por exemplo, nós queremos tirar as crianças das ruas com o uso de drogas. O que é um projeto interessante? São os UMEIs aqui em Minas Gerais, no qual que a criança trabalha ali ou estuda ali em tempo integral. É interessante. E disso aí tem vários projetos sociais. Nós temos aí projetos ligados à música, ligados à dança, que a Polícia Militar mesmo participa. Tira as crianças ali, que é aquele local que ele estaria ocioso, às vezes em um aglomerado urbano, próximo a uma boca de fumo, e leva ela para dentro de um projeto social, dentro de um quartel, tem projetos envolvendo artes marciais também, no qual aquele tempo que ela estaria ociosa, pensando em coisas que poderiam ser prejudiciais, a gente traz para dentro dos quartéis para que ela possa efetivamente ter um mistério, ter uma luta, alguma certa situação específica ali. Então, quanto mais a gente tirar daquele meio social aquela criança, adolescente, que seja um meio prejudicial para ela, menos ela vai sofrer violência e vai ser uma pessoa violenta propriamente dita. Então, essa é a importância, que às vezes a gente trabalhar junto com as escolas, com os profissionais de educação, para que a gente possa dar atividades para as crianças e adolescentes. Então, dentro dessa pesquisa que eu fiz também, crianças sofrem menos tipos de violência do que os adolescentes. Porque, geralmente, as crianças mesmo, né, claro que em idades menos avançadas ali, chegando quase aos 12 anos, mas crianças mesmo, elas são mais doces, elas são mais uma de brincar com a outra, não existe esse preconceito cultural, de cor, etnia, não tem isso. Elas vão se viciando aos poucos e vão chegando ao nível de adolescente, que é aí que começam, né, os tipos de violência. Então, as crianças sofrem menos violências, claro que por parte de outras crianças, dentro dessa lógica. Então, a gente fala que a violência física e a violência moral acontecem mais entre adolescentes. Já a violência sexual acontece mais com as crianças. Então, acaba que tem essa lógica, é uma preocupação do mundo inteiro, quando a gente fala em nível de Unicef, várias normas internacionais, tratados, convenções internacionais protegendo a criança e o adolescente, aqui em nível regional, né, dentro do âmbito dos direitos humanos, Pacto de São José da Costa Rica, e dentre outras legislações, e no Brasil. Então, é onde que eu chego aqui para a gente falar da nossa legislação no âmbito penal para tentar proteger a criança. Então, nós temos aí inicialmente a própria Constituição Federal, falando de diversos direitos da criança e do adolescente, que ela deve ser preservada como um núcleo natural da sociedade, que o Estado, junto com a família, sociedade, comunidade, devem preservar a criança e o adolescente para que ela tenha, assim, um desenvolvimento. E o que acontece na idade da criança e adolescente tem repercussão na idade adulta. Então, por isso mesmo que eu me preocupo como um servidor público da área de segurança pública, o que aquela criança e aquele adolescente está sofrendo, porque ele vai chegar aí na idade adulta e ele vai ter o seu caráter formado pelas vivências que ele teve. E isso pode tornar ele um criminoso ou uma vítima potencial, por exemplo, né, com a vítima totalmente responsável por ela, que é a questão do autoextermínio. E nós acabamos, né, vivenciando muito isso. Claro que não é noticiado por questões de políticas criminais, mas nós, policiais, acabamos envolvendo muito com a questão de suicídios, aí, principalmente com o uso de droga e situações psicológicas ali também. Okay? Então, é importante a gente ter esse papel de perceber que a criança e o adolescente, ela vai ser o futuro da sociedade. E se a sociedade toda estiver com essa complexidade de problemas psicológicos, problemas dentre outros, nós vamos chegar a um nível de ter uma sociedade totalmente deteriorada. Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, por exemplo, a gente vê aí falando uma inovação legislativa que tivemos no próprio Código Penal, daquele, digamos, jogo, ou então que eles estavam falando sobre baleia azul, né, que todo mundo acompanhou. Isso teve a inovação legislativa lá, nos crimes dolosos contra a vida, quando a gente fala de instigação e induzimento ao suicídio, que só se configurava quando daria uma lesão gravíssima ou então a morte da pessoa. Hoje mudou-se, né, teve a inovação legislativa e demais lesões também ali são punidas. Então, imagina que um jogo, uma criança ali, entendendo várias etapas, chegando a se causar altas lesões e até mesmo suicídio. Isso foi uma preocupação muito grande da polícia, a gente tentar intervir e localizar quem são essas pessoas que participavam com isso. A investigação criminal, por vezes, é atrapalhada, principalmente nessa questão de tecnologia aí, que a gente não tem muitos meios para isso. Então, a criminalidade evolui e nós temos que tentar evoluir juntos dentro disso. Então, dentro do Código Penal, temos vários dispositivos ali que servem ou de forma genérica para proteger a criança e o adolescente, lesões corporais, maus tratos e dentre outros, como temos os crimes específicos para proteger as crianças e o adolescente também. Então, a parte ali da dignidade sexual, do estupro de vulnerável, prostituição, tudo isso é muito bem explicado ali e tratado dentro do Código Penal, porque o direito penal ele vem com algumas funções. Claro, garantir bens jurídicos previstos na Constituição, chamados de bens jurídicos, bens jurídicos penais, ou então
para frear o poder estatal. Isso é muito importante. Mas com as teorias daí, um pouco mais evoluídas, a gente vem para reafirmar também a função do direito penal. Então, a gente fala da função da pena, por exemplo. Então, quando a gente fala que um crime de estupro tem uma pena tão grande, a pessoa pensa duas vezes em cometê-lo. Então, essa questão de ter um medo da sociedade é uma das funções da pena também. Então, o direito penal serve para isso, também realmente para tentar frear aquela pessoa que cometa aquele crime. Aí existe a coerção social, formal, informal, que é importante para a gente. Nós, no policiais militares, na coerção formal ali, no nosso dia a dia, preservação da ordem pública, e a informal, que é justamente as escolas, a igreja, família e dentre outras funções que são importantes dentro da lógica do crime. E a gente sabe, quando a gente fala de teoria do crime, dentro da criminologia, quando a gente fala do tripé, o crime ele só acontece quando a vítima é vulnerável, quando o ambiente é favorável e quando o autor está motivado. E a gente pode utilizar isso para violência dentro das escolas também. Então, imaginemos que uma escola, principalmente as escolas públicas, né, dentro da pesquisa também que eu fiz aqui, elas têm uma maior chance de ter essas violências. Nas escolas privadas, não. Por quê? Porque o ambiente, às vezes, ele é propício a acontecer aquilo dali. O Estado não tem políticas públicas voltadas àquelas escolas, pouco esquece aquelas pessoas, às vezes a criança ou adolescente vai para a escola só para se alimentar porque não tem alimento em casa, e dentre outras situações. E, teoricamente, a escola privada, ela tem um pouco mais de acesso a diversas situações, principalmente a tecnologia, né? Foi o que o doutor Michel falou, interessante. Será que todas as crianças têm acesso à tecnologia para ver uma aula online? Uma escola privada, certamente, mas na escola pública não, que é a maioria das pessoas. Por exemplo, eu estudei em escola pública, né? A gente tem que ter essa lógica. E quando a gente fala da vítima ali, do autor motivado, é justamente essa situação do autor, ele ter uma condição financeira diferenciada, compreensão física maior, tudo isso tem que ser desmotivado. E a vítima ali, se ela estiver, propriamente dita, ela não tiver preparação psicológica para aquilo, ela vai ser afetada. Então, isso utiliza-se para o crime e utiliza-se também para a violência educacional. Então, se a gente conseguir tirar qualquer um desses três vertentes, desse tripé do crime, ou os três propriamente dito, nós vamos eliminar a violência dentro das escolas. Então, a gente tem que trabalhar disso. A gente entender qual que é o problema, entender qual que é o ambiente, entender o autor motivado, a vítima ali, para que nós tenhamos essa situação. E, para finalizar, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma excelente legislação que nós temos no Brasil. Claro que não é perfeita, legislação nenhuma é perfeita, mas é uma legislação extremamente rica e grande ali. Ela vai falar de partes iniciais dos direitos e garantias fundamentais, direitos civis, adoção, guarda, e chegando ao final até falar dos atos infracionais, que são cometidos por criança e adolescente. Muita gente, né, diz aí que é melhor, então, diminuir a maioridade penal, porque essas crianças e adolescentes cometendo crimes vão ser encarceradas e pronto, acabou. Encarceramento no Brasil não resolve problema de criminalidade nenhuma. Falo isso como um policial militar, como um doutorando em direito na minha área lá de garantismo e intervenção mínima. Não é encarcerar que vai resolver o problema criminal da sociedade. Então, quando a gente fala dessa parte dos atos infracionais, a gente também fala dos crimes em espécies cometidos contra a criança e adolescente. Então, quando a gente pega lá o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, o rol de crimes ali, do 240 para frente, principalmente, vai falar dos crimes cometidos contra a criança e adolescente. Então, veja que o Estado, ele se preocupa em diversos tipos penais em proteger a criança e adolescente, que são pessoas vulneráveis, são tidas ali como pessoas em desenvolvimento. Então, lá temos corrupção de menores, crimes vinculados aí à dignidade sexual, principalmente dignidade sexual da criança e do adolescente por internet, né? Então, se a pessoa mantém uma foto de imposições de nudez ou de pornografia de criança e adolescente no seu celular, comete crime, eu já aprendi por causa disso, essas trocas de pornografia entre crianças, isso também é crime, tudo isso é importante para esse cyberbullying mesmo. Então, por exemplo, hoje, uma criança, ou melhor dizendo, um adolescente, 14, 15 anos, está na vida sexual ativa, e hoje, com o celular, muitas pessoas tiram fotos, né, das suas relações e tudo mais, e, principalmente o adolescente, ele não tem essa maturidade, começa a divulgar isso. Imagina uma menina, né, um adolescente de 16, 17 anos, que teve ali a sua intimidade violada, né, devido à atividade sexual, filmou, tirou fotos e tudo mais, e foi divulgado isso nas redes sociais. E a gente sabe que, em questão de 10 segundos na rede social, isso chega aí no Mato Grosso do Sul, chega aqui em Minas Gerais com uma rapidez enorme. E isso vai gerar, principalmente um adolescente que não tem a maturidade ainda, por exemplo, chegar a autoextermínio, que já aconteceu esses casos. Então, isso é uma dificuldade muito grande dentro da área da segurança pública. São várias situações que, às vezes, a gente vai trabalhar sempre mais com a violência física, que é aquela
que a gente está no dia a dia, a gente consegue prender, mas a gente não pode esquecer das violências morais, psicológicas, sexuais e dentre outras que nós temos ali, ok? Então, isso é importante, a Polícia Militar tem que estar dentro das escolas, o Estado tem que estar dentro das escolas, porque senão, né, o poder paralelo ele vai acabar envolvendo nessas situações e tomando esse controle. Então, vejam que o direito penal não serve para punir de forma mais severa, de forma desnecessária, utilizando ali como a última ratio, de crimes ou tipos de infrações ali contra criança e adolescente. Então, nós temos que sempre lembrar que o direito penal é a última ratio, garantismo penal. Vamos utilizar quando for necessário. Certo é que eu concordo que os tipos penais que nós temos no Código Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente, são bem felizes nesse ponto, realmente, de efetivamente garantir os bens jurídicos tutelados, principalmente a dignidade da criança ou do adolescente. Então, isso aí é uma construção, isso vai, né, modificando, eu acredito que seria uma utopia a gente falar que vai acabar com a violência sexual ou a violência física e moral dentro das escolas, mas a gente tem que tentar diminuir, tentar frear isso aí, para a gente tentar chegar a um nível ideal, que seria justamente a proteção das crianças e adolescentes na nossa sociedade. Uma sociedade que tem crianças e adolescentes bem formadas, um nível de analfabetismo baixo, o acesso ao bens de consumo, moradias e tudo mais. E isso vai ter uma consequência no IDH do país, uma consequência ali na condição econômica daquele país. Então, né, em resumo da ópera, somente a educação vai mudar o mundo. Nada adianta a gente querer ter outras situações, tentar ser paliativo ali naquele problema, tentar estancar aquele sangramento se a gente não olhar onde está realmente a causa daquele problema. Eu vejo que a causa do problema do Brasil hoje é a questão da educação, principalmente de crianças e adolescentes, e nós temos um papel muito importante nisso aí, o direito, a psicologia, a segurança pública, até a saúde pública mesmo, dentro das escolas. Então, passando um pouquinho aí do tempo, mas a gente fecha aqui a nossa participação, e mais uma vez agradeço a todos os participantes, né, todos os nossos alunos aí, e também a nossa Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, e estamos à disposição aí. Muito obrigada. Agora nós passamos à segunda parte. Parece que a doutora Michele teve um probleminha, está voltando aqui, né? E nesta segunda parte, nós passamos as perguntas de vocês e também os debates e questionamentos entre nós. Antes de passar às perguntas, eu gostaria de registrar alguns comentários que foram feitos, né, ao longo do nosso debate. A Ana Adra Bernardo, né, durante a fala do professor Michel, comentou que o problema é que a violência ultrapassa os portões da escola e muitas vezes quem trabalha não estão preparados para isso. Então, a Ana Bernardo traz essa questão da preparação e, além disso, ela traz outros comentários, muito participativa. Gostamos. Ela coloca que seria ótimo ter uma equipe de psicólogo nas escolas, né? E que ela também coloca, acho que o PROERD ajuda muito em relação à violência. Eu já passo a palavra a vocês três, né, sobre os comentários. Aliás, vocês gostariam de comentar alguma coisa da Ana? E aí eu vou passando, né? Vocês podem me interromper, nós estamos no informal. Diga, Michele. Oi, eu quero comentar. Eu adoraria que tivessem psicólogos realmente em todas as escolas. Eu acho que isso seria, assim, de extrema valia para todo mundo ia sair ganhando com isso. Ótimo. Aí nós temos também comentários de Shirley, né? Vou colocar aqui na tela, que eu estou achando melhor, né? A Shirley comenta a pesquisa dela em violência escolar e a utilização, né, da mediação como forma de promover conflitos, né, junto com a fala de Michel. Também de Shirley, né, que atua como mediadora judicial. A expectativa é que, através do Sejusques, possamos levar às escolas esse auxílio e aos poucos formamos mediadores, mirins, juvenis, professores. Shirley, é meu sonho também, né, que a gente possa trabalhar dessa forma. Né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário de Shirley aqui. Não. Aí temos comentário de Moema, né,
escola nenhuma, equipe escolar nenhuma está preparada para ajudar, apoiar o que sai dos limites do ensino pedagógico. O que excede não estamos preparados. Também Moema coloca. Meu sonho é a escola ter uma equipe psicológica, né? Aí, sonho de todos nós, né? Michele também. Deixa eu ver se temos mais algum questionamento. A Shirley também parabeniza aqui, né, o professor Ronald, né, os relatórios do CIPAVES, do RS, como um dos principais combates e prevenção da violência escolar. Enquanto vocês mandam perguntas para nós, mandem perguntas, nós estamos aqui para responder as perguntas, né? Eu gostaria de fazer alguns comentários e algumas provocações aos três, né? Durante algum tempo, nós trabalhamos, eu e alguns alunos, e também quero registrar aqui a presença de ex-alunos, saudades de vocês também, alunos do campus de Pantanal, eu vi que vocês estão por aí, muito bom, e também vi participação da professora Vanessa, que tem um projeto sensacional com os idosos, né, que também tem sofrido bullying, né, e esse projeto, ele chamou-se aqui na CPTL de Reviver a Vida. Já fazem uns 2, 3 anos que nós trabalhamos com esse tema, que é prevenção, né, ao suicídio. Então, valorização da vida e prevenção ao suicídio. E nesse ano de 2020, nós trabalhamos com o público, que é o público LGBTQIA+, e as mulheres. E aí, para os três, a provocação para os três. Nós percebemos que o público LGBTQIA+, principalmente, mais especificamente, né, as pessoas trans, elas sofrem muito bullying, muita violência, e na idade de criança e adolescente, quando estão se descobrindo enquanto identidade, um dos fatores de não se colocarem, né, como identidade e os seus corpos é justamente, né, essa violência que vocês estão tratando hoje, e a expectativa de vida desse público, né, é uma expectativa de vida muito curta. A maioria das pessoas, né, LGBTQIA+, acabam morrendo com menos de 60 anos. Né, e o maior índice de suicídio está na comunidade LGBTQIA+, e entre adolescentes, né, entre jovens, também pela posição dos corpos. E aí eu coloco a seguinte provocação, né, nessa violência. Eles sofrem violência durante toda a vida, né, violência de bullying, violência física, violência psíquica, por não poderem se manifestarem em seus corpos, né, como são, e as suas identidades. E também sofrem a violência na morte, porque quando das estatísticas, eles não saem nas estatísticas como pessoas trans, como pessoas LGBTQIA+, eles saem como homem e mulher. Então, eles sofrem um duplo transtorno, né? Uma dupla transgressão, como a gente comentou no projeto. Né? A transgressão durante a vida e a transgressão também na morte, porque eles não podem nem morrer como pessoas que, na identidade de seus corpos e na identidade que eles têm. Então, esse é um ponto de provocação, gostaria de provocar vocês nesse sentido. E aí eu vou fazer uma provocação muito especial ao Ronald, né? Adoro essas provocações. E dentro da corporação, Ronald, né? Como está aí essa violência? Muitos chegam jovens, né? Chegam muitos jovens, assim, na corporação. E existe uma fala e que há muita violência e muito bullying dentro das corporações, né? Isso é fake news, e como a corporação está lidando com isso na atualidade, né? Enfim, provocações. Quem fala primeiro, agora vocês se viram. A minha função aqui é mexer com vocês.
Né? Vanessa, muito obrigada por você estar aqui com a gente. A professora Vanessa está nos escutando, né? É uma ótima parceira no projeto da Universidade da Melhor Idade. Bom, quem vai falar primeiro das provocações? Já que a senhora me provocou, eu vou trazer essa primeira aí, vamos lá. Bom, hoje em dia, né, uma situação envolvendo principalmente grupos LGBTs, é uma preocupação muito grande da Polícia Militar. Então, eu já fiz 2 cursos de Direitos Humanos ligados a esse âmbito, porque a sociedade em si tem uma dificuldade nessas evoluções e nessa liberação, liberdade sexual como um todo. Então, fora da caserna primeiro, para a gente entender. Nós, hoje, claro, no boletim de ocorrência, nós tentamos ali ter um campo parametrizado em colocar a questão de orientação sexual dentre vários roles que nós temos ali. Só que muitos militares não preenchem, geralmente coloca lá o campo ignorado. E isso atrapalha nossas estatísticas, principalmente quando a gente envolve esse tipo de violência. Certo que essas discussões chegaram a nível da STF e nossa ADI aí, para interpretar hoje o crime de homofobia ou transfobia equiparado ao crime de racismo, um crime tão importante também, tão severo na nossa legislação. Certo e errado, concordando ou não, eu não concordo com a técnica que foi utilizada, né, para mim é o Poder Legislativo que tem que fazer, concordo que tem que ter uma legislação protetiva contra esses grupos vulneráveis, a favor desses grupos vulneráveis, mas que deva ser feito pela maturidade ali do processo legislativo, uma legislação complementar e por aí vai. Certo aqui, nas ruas, né, a sociedade como um todo, a gente sabe que é uma sociedade machista, uma sociedade que tende a levar essas questões no bullying mesmo, e isso, claro, que reflete na sociedade polícia-militar, reflete na instituição, é claro. Então, nós saímos da sociedade, nós continuamos sociedade, não tem como. Então, às vezes, até o atendimento de uma ocorrência do grupo de pessoas ligadas ao LGBT é um pouco complexo. Então, como que eu vou tratar? Eu utilizo o nome real ou o nome fantasia, aquele nome trocado em identidade, qual que eu coloco, como que eu faço? Eu já vi ocorrências que o militar colocou no campo envolvidos o nome correto, né, o nome de, por exemplo, de nascimento, e no histórico colocou um certo apelido, vulgo, aí ficou confuso aquilo ali, e a pessoa se sentiu até mesmo ali frustrado seus direitos, foi até pedido para retificar a ocorrência. Então, a sociedade como um todo ainda tem dificuldade do tratamento desses grupos vulneráveis, como outros quaisquer, nós temos dificuldade em tratamento com violência doméstica, contra a mulher, crianças, idosos, consumidores, dentre outros, porque são legislações e são situações muito específicas, então acaba que a gente tem essa dificuldade sim, né, não vamos negar aqui, mas existem vários documentos normativos dentro da Polícia Militar, dentro do Estado de Minas Gerais, e temos situações de vários cursos de formação voltados a essa situação, principalmente os cursos de direitos humanos. Então, claro que é utopia a gente achar que cursos, legislações vão acabar com a violência, vão acabar com os preconceitos, né, ligados à homofobia e esse tipo de grupos. Claro que não, mas aí é uma construção como um todo. Aí dentro da Polícia Militar é interessante, né, nós não temos aqui em Minas Gerais nenhum tipo de ingresso na Polícia Militar ligados a grupos de travestis e tudo mais. Geralmente, claro que nós temos aí várias pessoas na Polícia Militar homoafetivas, normal, isso é normal. Claro que, vamos ser bem honestos, né, o militarismo, ele é mais agressivo ainda do que a sociedade como um todo, então as gozações, as piadas, as brincadeiras, o bullying dentro da polícia com a pessoa homoafetiva é muito maior do que na sociedade, porque nós somos uma entidade tida aí como 90% de homens e 10% de mulheres, então as piadas são, claro, que acabam acontecendo maior, de uma forma mais severa, tanto que muitas pessoas não se assumem perante a tropa como homoafetivos, aquele que se assume sofre ainda diariamente, mesmo que seja velado essa situação. Então, na Polícia Militar nós não temos isso, mas já tivemos uma situação aqui de uma policial feminina que fez todo um processo de troca de sexo para o sexo masculino, né, claro que dentro da complexidade dela ali. Então, hoje ela tem um corpo de um homem e, né, na concepção de ingresso na instituição de uma mulher. Aí a gente fica com aquelas perguntas, e aí, eu vou no vestiário masculino ou feminino? E aí, para as regras de direito previdenciário, as mulheres podem sair com 25 anos com direitos integrais e o homem com 30. E aí, qual que é a regra que eu vou utilizar? A atividade física da mulher na Polícia Militar é diferente, os tempos de corrida, barra, abdominal, são diferentes. E aí, eu vou contar com o tempo do homem ou da mulher?
Eu não tenho resposta para isso, porque é algo muito recente para a gente tem que estudar caso a caso e sempre pensando no direito fundamental daquelas pessoas. O que for melhor com aquelas pessoas, nós temos que interpretar. Os direitos humanos, os direitos fundamentais servem para isso. Interpretação mais benéfica em relação ao ser humano, dignidade da pessoa humana. Eu acho que sempre essa é a resposta que nós temos que ter. Mas é uma evolução, uma construção diária, e existem críticas, claro, da nossa atuação dentro, né, diante dessas pessoas dos grupos vulneráveis. Quem vai falar agora? Alguém quer falar? Temos uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta e aí vocês... a Ana não colocou para quem, né? Por que as leis que existem sobre violências não conseguem diminuir? Acho que não consegue diminuir a violência, né? E antes de passar essa pergunta, temos aqui alguns comentários, e um comentário muito especial para a Michele. Esse comentário eu tenho que colocar ao vivo. Deve ser da minha mãe. Sem os nossos pais, nós não somos nada. Michele, quero apenas dizer do nosso orgulho, meu e de sua mãe, em acompanhar a sua belíssima participação nesse evento. Parabéns, você e aos demais debatedores. A pergunta da Ana, quem gostaria de responder aqui, como podemos ajudar com relação às leis? Vamos lá? Eu quero falar, mas eu não vou falar tanto sobre a questão da lei, tá? Na verdade, a lei, ela existe, né? Eu acho que está mais na questão da aplicabilidade dessa lei, de fazer ela, né, realmente eficaz, né? Colocar ela em prática. Então, assim, com relação à lei, esse é o meu posicionamento. Mas com relação à sua provocação anterior, eu também queria colocar algumas coisas. O medo, ele nos paralisa. Então, isso é algo que precisa estar sempre nos lembrando. O medo nos paralisa. E o inconsciente, ele é atemporal. Então, quando você traz essa questão adulto, ainda que o nosso tema hoje, no debate, tenha sido crianças e adolescentes, para nós, da área da psicologia, como a gente entende que o inconsciente é atemporal, né? Não importa a idade. Então, pode ser idoso, pode ser criança, o sofrimento existe, e esse sofrimento que existe, ele traz implicações no desenvolvimento, na constituição desse sujeito. E ele traz efeitos psicológicos, comportamentais na vida dele, seja em que época for. Então, assim, quando esse tema vem sobre violências, e violências que são sentidas em diversas idades, ele está presente no consciente da pessoa ali para todo sempre, né? Nós vamos falar por aí. Então, essa questão a gente precisa identificar para poder tratar. Então, para nós termos adultos seguros emocionalmente, saudáveis emocionalmente, nós precisamos entender que é o sofrimento que causa e que adoece o ser humano. Anteriormente, quando eu estava conversando com o Michel e até com a professora Heloísa, né, antes do Ronald chegar, eu estava falando que eu não conseguiria viver da forma como eu me senti hoje. E eu fiquei pensando assim, por mais que eu não tenha sofrido o bullying, não é bullying, porque não é uma prática de bullying, mas esses sentimentos que vêm dentro da gente quando a gente está nessa situação de ser testado, ou de algo novo, ou de medo que vem com o fato da gente estar aqui no público, né, é impossível viver com ele. E aí eu fiquei pensando como são as vítimas do bullying, as vítimas da violência, que convivem com esses sintomas, com esses medos, no seu dia a dia, 24 horas. Então, assim, parar para pensar que ela tem medo de ir para a escola, parar para pensar que ela tem medo de ir ao trabalho, parar para pensar que ela desenvolve, né, fobias com relação a isso, que ela tem sintomas físicos, psicossomáticos devido a esse medo que a paralisa, é algo que a gente precisa parar e pensar.
E outra coisa que eu gostaria de agradecer aos pais que eu tenho, né, a minha família, porque eu sei que estão lá me assistindo, mandar um beijo para eles, dizer muito obrigado, porque é isso que nos fortalece. A família é algo essencial, realmente, para a gente conseguir superar esses medos. Eles me deram bastante força, né? E é na família, no afeto, que a gente consegue superar esses medos. Então, para trabalhar as vítimas, as crianças vítimas do bullying, o que seria importante? Descobrir esses talentos que elas possuem e que todos possuem, assim como o Michel descobriu o dele, um excelente professor, né? Um excelente advogado, mestre incrível, e estimular eles, né? E nós precisamos descobrir esses talentos e estimulá-los. Muito obrigada, vou deixar com vocês aí. Vamos lá, Michel, já que ela falou seu nome, aqui é assim. Vamos. Eu aproveito, Michel, espera só um minutinho, que daí eu já coloco a pergunta que está aqui e você faz um bem bolado. Com relação à mediação escolar, vocês chegaram a conhecer alguma escola que adotou? Em caso positivo, quais foram as consequências? Pois bem, na verdade, a minha tese de doutorado, toda a minha pesquisa de doutoramento, ela passou pela implementação desse projeto em algumas escolas. Não posso citar os nomes, mas foram escolas municipais de Campo Grande. O que eu forneci de material para essas escolas? Curso de mediação, certo? Esse curso ele é disponibilizado online, ele é virtual. Estou em vias de publicação agora de um e-book que vai ser disponibilizado para as escolas, para a OAB, para o Tribunal de Justiça também, para todas as entidades que queiram fazer essa consolidação desse projeto também. A modificação desse projeto dentro das escolas, infelizmente não tivemos assim um termômetro, porque infelizmente veio a pandemia no meio do caminho e nós não tivemos uma efetivação presencial, prática, mas o material ele prossegue sendo disponibilizado. Heloísa? Opa, estou aqui, foi só uma falha na câmera. Voltei. Pode continuar aqui. Temos uma pergunta. Eu, como professor, posso envolver no sistema familiar desse adolescente? Em que momento? Quais ferramentas? Com quais suportes? Michele? Oi, passou para mim? Sim, questão mais... Aqui é passe ou repasse? Tá, ela quer saber que, enquanto professora, como que ela pode atuar? Isso, como pode atuar? Em que momento, né? Que ferramentas tem? Eu acho que, nesse sentido, você, Michele, pode falar de alguns aspectos psíquicos e talvez o Ronald falar da parte legal, né, Ronald? O que você acha? Né? Até onde ela pode ir, até onde os professores podem atuar, né? Eu posso pegar um aluno, chacoalhar pelo pescoço, assim, jogar pela parede e falar, para de fazer bullying, né? Será que eu posso fazer isso? Não, não pode. Mas vamos jogar na parede. Na verdade, ela conseguindo identificar que essa criança está sendo vítima, né, de bullying, que existe ali no ambiente, que existe dentro da sala de aula, ela pode trazer o tema e falar sobre ele. Então, assim, não só comunicar a escola, que seria a direção da escola, para que os pais fossem chamados, para que isso ocorresse de uma forma que pudesse ser tratado, porque está vendo que isso já tem sintomas, que a criança já está com baixo rendimento escolar, né, e com outras, falando no sentido da vítima, né, ela poder trabalhar com essa criança, descobrir habilidades que essa criança tem, porque com certeza essa criança tem algum talento, que ela vai poder estimular esse talento e fortalecer, assim, o psicológico dessa criança, a autoestima dessa criança, torná-la mais segura, né, emocionalmente, e, ao mesmo tempo, trazer o tema para dentro da sala de aula. É importante a gente falar que existem, no livro, em umas entrevistas que eu assisti da psiquiatra Ana Beatriz, ela fala que na Europa existem lugares que premiam ações anti-bullying, né? Então, assim,
as escolas premiam os alunos com projetos, né, que trabalham exatamente essa temática. Então, ela pode, enquanto professora, trazer essa temática para dentro da sala de aula e trabalhar junto aos alunos com isso. Trabalhar de uma forma realmente para premiar. E aquilo que eu falei anteriormente, né, deixar de trazer essa criança como sendo um individualista, né, uma criança que todos nós, na sociedade que hoje vivemos, é individualista, o prazer imediatista, queremos coisas só para nós e tal, e trazer para eles olhar com mais carinho a questão da solidariedade, né, de como ser solidário vai trazer felicidade para eles, vai preencher eles de forma mais saudável. Bom, pegando até um gancho da doutora Michele, é interessante mesmo, a gente tem aquele receio de que eu, professor, o que eu posso fazer atendendo a legislação para não me envolver e não ter prejuízo até na minha vida pessoal. Então, eu acho que sempre o direito ele tem que atuar de uma forma preventiva. Então, não adianta nada utilizar a violência para combater a violência. Né? Até o ministro Gilmar Mendes, essa semana mesmo, ele falou, não adianta eu ser criminoso contra o crime. É ilógico isso. Então, isso aí seria um ciclo vicioso de violência. Então, a questão de, o professor agredir a criança ou a criança agredir o professor, isso aí, de forma alguma, não tem como existir. E a gente sabe que a violência hoje, principalmente nas escolas públicas, seja a nível estadual ou municipal aí, os professores com baixíssimo salário ainda sofrem um tipo de violência, principalmente advindos de pessoas aí ligadas ao tráfico de drogas e por aí vai. Então, isso é um grande problema para ela ali. O que eu acho que a gente tem que ser um pouco dinâmicos nas nossas coisas. Foi o que a doutora Michele falou. Vamos trazer aqueles atores envolvidos na violência para dentro da escola e fazer que eles participem ativamente. Então, a criança ela não tem que ser uma criança passiva no aprendizado. A gente tem aquele modelo de educação que é um professor à frente, num quadro negro, e 40 pessoas sentadas ali e ensinando matemática, filosofia, física, química, o que seja. Isso é um modelo um pouco antiquado da educação. E a criança fica passiva naquilo dali. E nem todo mundo é igual. Então, não adianta você querer que um peixe suba numa árvore. É impossível. Mas um macaco vai subir numa árvore muito bem. Então, é o que a doutora Michele falou. Cada um tem sua habilidade. Então, a gente tem que tentar identificar essas habilidades aqui. E o professor é importante nisso, porque ele está ali 6 horas, 4 horas com os alunos e possam entender. Então, consequência legal. Primeira pessoa que é responsável pela criança ou adolescente, a família. Então, nós temos reunião de pais e mestres, nós temos ali as conversa com os pais, entre outras, de forma preventiva. Claro que não adianta nada chegar e brigar com os pais, nada disso. Então, tentar trazer esses atores para resolução dos problemas. Às vezes fica só na nossa mão, do professor, do policial, não. Existem outros fatores. Viu que o problema é a família, secundariamente, o que eu posso procurar? O conselho tutelar. Por isso mesmo que existe o Estatuto da Criança e Adolescente, existe o conselho tutelar que nos ajuda muito, a Polícia Militar. Direto a gente tem criança e adolescente em situação de vulnerabilidade na rua, de uma noite à madrugada, que não encontra paz, não encontra nada. Então, quem vai nos auxiliar é os conselhos tutelares, em níveis estaduais e municipais principalmente, que vão ter esse cuidado ali com a criança ou adolescente. Então, essa percepção jurídica, ela tem que ser de forma mais preventiva, e não de uma percepção jurídica penal, de uma percepção jurídica punitiva. Então, é o que a colega perguntou aí, né? Por que as leis não são tão eficazes? Isso é uma cultura. Então, às vezes, uma lei que é utilizada, por exemplo, nos Estados Unidos, ela é mais eficaz que aqui no Brasil, por causa de uma cultura brasileira. Então, isso depende de um amadurecimento da sociedade mesmo. E a gente vai utilizar o direito penal para tudo, né? Por exemplo, né, puxando sardinha um pouco do direito penal? Claro que não. Então, a gente tem que pensar, primeiro, eu tenho legislações na área civil, né? O professor Michel Canuto sabe muito mais do que eu nisso aí, que às vezes elas são mais abrandadas quando envolvem, no máximo, uma violação ao direito patrimonial daquela pessoa. Temos legislações administrativas que podem envolver o âmbito da empresa, ou o âmbito da própria escola ali, a responsabilidade da pessoa jurídica, e depois nós temos o âmbito penal, que é o último que nós temos que utilizar, porque com o âmbito penal nós estamos utilizando a liberdade e a vida como sanção penal. Então, às vezes, a legislação ela não é muito aplicável por causa da cultura da sociedade. O exemplo da Lei Maria da Penha. Então, existe a Lei Maria da Penha, ela é atualizada quase que todo ano, diversas situações, jurisprudências informativos, e ainda continua existindo violência contra a mulher, continua existindo feminicídio. Então, não é a lei que vai frear os tipos de crimes, e sim
vai ser a cultura da sociedade como um todo ali, medidas de políticas públicas preventivas por parte da segurança pública, por parte da educação, da saúde pública, e dentre outros. Então, é uma falácia a gente achar que o direito vai resolver todo mundo, quem dera, né? Então, na verdade, multidisciplinar, e a gente aplicando o direito propriamente dito nas situações corretas, por exemplo, nós, policiais militares, o exemplo da Lei Maria da Penha, é a minha ocorrência de prioridade 01 quando eu estou de coordenador de policiamento da unidade, que é a minha função como oficial. Eu não deixo viatura, ocorrência aguardando viatura quando é violência doméstica, porque já aconteceu no meu turno de mulher ser morta porque a gente demorou a chegar. Essa situação também de criança e tudo mais. Meu último turno mesmo teve uma criança de 3 anos que estava dentro de um carro, trancada. Foi prioridade 1. Eu não tinha viatura, eu mesmo fui como coordenador de policiamento, chegamos lá, conseguimos localizar os pais e tomar as providências legais. Então, essa multidisciplinariedade dentro do âmbito do direito também é importante. Então, é uma falácia a gente achar que nós do direito vamos resolver o problema do mundo. Quem dera, né? Infelizmente não é assim. Utilizo também um pouco da fala do Ronald, da Michelle, porque nós temos um arcabouço de leis, sim, mas muitas vezes não temos a questão da fiscalização, não temos também a colaboração social. Nós temos o exemplo da Lei Maria da Penha, mas ao mesmo tempo as violências acerca do gênero mulher continuam acontecendo. Mesma situação. Nós temos também a nossa lei de mediação, que é dentro do Código de Processo Civil, né, temos ali desde 2015, mas nós temos falhas ainda, principalmente nessa questão de fiscalização, e eu vejo além também numa questão que necessita ser multidisciplinar. Algumas pessoas estão perguntando aqui, questionando, mas não seria interessante disponibilizar os materiais para as escolas e professores? Com certeza, isso já vai ser realizado, inclusive faço o convite aqui para a Heloísa ao vivo, né, para estar disparando também esse material para ela, para estar disponibilizando para a região dela. Faço o mesmo convite para o Ronald e faço para a doutora Michelle também, para que esse material consiga atingir diversas pessoas e também consiga amenizar um pouco a questão da violência, que como mencionamos no início, ela não estamos tendo aulas presenciais, mas ela continua por outro sistema, ela continua tendo um outro viés de violência que venceu o cyberbullying e outras situações correlacionadas. Para variar, eu esqueci de ligar o microfone, né? Eu sempre faço isso. Mas é uma pena, a gente está chegando no fim, o nosso tempo aí já está se esgotando, a nossa proposta é sempre 90 minutos, né, ao vivo. Temos N questões, assim, que fica borbulhando na nossa cabeça, mas o que eu posso colocar de aprendizado central de vocês hoje, né, é que, no fundo, nós precisamos cuidar das crianças e dos adolescentes, mas focar na educação, né? Muitas dessas respostas, né, às perguntas que vocês fizeram, a resposta está justamente na educação, né? Em que nós precisamos aprender a educar para a diversidade, educar para várias situações, não só aquela educação tradicional em que a violência resolve, né? A violência, ela não resolve, ela prejudica, né? A Shirley faz um pedido aqui, se pode disponibilizar aos participantes do evento, porque eu sou de outra universidade. Shirley, você pode estar sempre entrando em contato com a gente, ali onde você fez a inscrição, tem o número do WhatsApp, eu peço a você que mande para nós, né, uma mensagem que a gente disponibiliza, certo? Então, a mesma coisa a todos, né, mãe? Você pode mandar pelo Evan, né, o local onde você fez a inscrição, tem um local para você mandar mensagem, e a gente responde a vocês com todo esse material, ok? Agradeço muito e já vou deixar aqui, vou fazer o meu comercial, deixar o convite para a próxima live, né? Olha aqui,
inteligência artificial e inteligência humana. Eu vou até tirar todo mundo da tela aqui, olha só. Vou fazer assim, olha. Quase não faço propaganda das coisas. Tá? Na próxima quarta-feira, dia 31 de março, 18h30, horário MS, né? E 19h30, horário Brasília, horário São Paulo. Né? Nós vamos fazer um debate sobre inteligência artificial e inteligência humana, né? Deixando um gostinho para vocês. Será que a inteligência artificial já pode realizar coisas da inteligência humana? E vocês sabiam que na Arábia Saudita já tem uma inteligência artificial com cidadania saudita? Ela chama Sofia. E a Sofia tem mais direitos que as mulheres sauditas. Né? Vejam só. Então, já deixo a provocação para vocês. O meu mouse está falhando. Eu deixo a provocação para vocês para a próxima semana. Ok? Vamos estar fazendo a divulgação pelo Facebook. Eu já convidei esses 3 maravilhosos para estar no debate, né, para que a gente possa fazer provocações, né, que é o objetivo do nosso projeto. Com relação ao contato dos palestrantes, Jorge, aí fica a critério de cada um, mas tenho certeza que o Michel tem o Instagram, você encontra o professor Canuto no Insta. Eu não tenho certeza se o Ronald e o Michele têm as mídias sociais, aí eu deixo para vocês, né? Isso, se vocês quiserem colocar, procurem nas mídias sociais, vocês vão aprender bastante, tá? Nós vamos fazer a divulgação do próximo evento. Muito obrigada, uma ótima noite a todos e até semana que vem, se Deus quiser.